Agora na Bahia são 7 horas mais 21 minutos. Urgente. Adelson Vamos ganhar Carvalho. tempo, vamos logo aí para a entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Entrevista aqui presencial com Lázaro Gesler Filho. Ele é o secretário municipal de manutenção, é a SEMAN. Eu entendo a SEMAN, sempre vi como uma super secretaria, entendeu? Porque o nome já diz, Secretaria de Manutenção. Toda a cidade precisa de manutenção, né? Toda a cidade. O que está pronto precisa de manutenção, né? O que está há mais tempo pronto precisa de manutenção. O que é novo precisa de manutenção e por aí vai. Anunciado pelo prefeito Bruno Reis como titular da Secretaria Municipal de Manutenção da cidade, a SEMAN, Lázaro Gesler Filho já traçou alguns objetivos para a pasta. Mas ele não chega agora à Prefeitura Municipal, né? Ele já vem aí na gestão Bruno Reis. Ô Gesler, bom dia, como vai você, tudo bem? Bom dia, meu amigo, viu? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? E dá bom dia também a todos os seus ouvintes. Você já é integrante da gestão municipal, né? Perfeito. Você estava antes em que pasta? Então, entrei, comecei na gestão como subsecretário da Secretaria de Manutenção. Da própria SEMAN? Da própria secretaria, com o nosso amigo Virgílio Daltro, que eu mando um abraço, né? Hoje comandando a nossa DESAL. E depois fui convidado pelo atual secretário, né, de Infraestrutura, que foi e voltou, Luiz Carlos, para ser subsecretário da Infraestrutura. Então estava lá, né, até o convite do prefeito para assumir a Secretaria de Manutenção nessa nova renovação que ele fez. Você esperava essa nova composição e esse convite do prefeito? Foi uma surpresa, né? A gente sabia que o prefeito ia fazer uma renovação, como ele disse, querendo dar uma oxigenada nas secretarias, né? Mas foi uma surpresa para a gente não sabia, né, o que estava passando na cabeça do prefeito, mas ele convocou, né, e a gente está, um soldado, né, sempre à disposição para atender o que for convocado. E já bem pertinho, né, o carnaval, né? Então, isso. E a SEMAN, ela entra de corpo e alma aí no carnaval, né? Ô Gesler, vamos lá. Hoje, dia de entrevista aqui com você. O que é que você que é um integrante já da pasta, né, já conhecedor da pasta, nós já iniciamos a nossa entrevista com essa pergunta aqui: como é feita a manutenção da rede pluvial em Salvador, né? Porque tem uma parte que é prefeitura e a outra é governo do estado através da Embasa, não é isso? Aí, Adelson, aproveita para esclarecer nossos ouvintes, né, que a rede fluvial, que é a drenagem, a água da chuva, essa é a responsabilidade do município, né? Fluvial, né, que é a água da chuva, né? Esse a gente tem, né, a nossa rede de microdrenagem que capta, né, essa água da chuva e leva para macrodrenagem, que são os canais que depois levam, né, às praias. Então, essa água é água limpa, é a água da chuva de Salvador. O que ocorre é que o esgoto, né, a Embasa vai cuidar tanto da água potável quanto do esgoto. Tá? E aí é uma rede específica para isso. O que acontece muitas vezes é que há redes clandestinas, né, que o pessoal entronca a rede de esgoto na nossa rede de drenagem. E aí causa aquela confusão. Mas assim, é bem separado. Cuidamos da água da chuva, da microdrenagem, e a Embasa cuida de água e esgoto. Tá? Então fica aí, aproveito para o esclarecimento para os nossos ouvintes. Esses bueiros que a gente vê aí, eles pertencem a quem? Isso. Aí você vai ter essa... Se for no canto da pista... Isso. A margem da pista, normalmente, rede de drenagem. Vinha conversando agora com o nosso assessor de imprensa, Edmilson. Rede de drenagem. Quando não é isso, aí são as vias da Embasa, que a gente precisa separar realmente, né, o que é água fluvial, do que é esgoto e do que é microdrenagem. Então, a margem da pista, normalmente, eventualmente, pode ser diferente. Aquelas grelhas, né, que a gente chama, são da prefeitura, microdrenagem. E no centro, pode estar também a margem, mas aquelas pontos de visita maiores, PVs, normalmente são da Embasa, mas tem também nosso, porque a gente precisa acessar a nossa rede. Agora, quando tem queixa, como já tivemos hoje aqui, a Embasa fez um serviço aqui e deixou o buraco. A Embasa fez um serviço e não trouxe o asfalto para recompor o espaço que estava feito. Faz o que a prefeitura? Eu estava acompanhando, né, quando o ouvinte ligou para você, para fazer a reclamação, inclusive, realmente, e aí, pela normativa municipal, todo mundo que fizer qualquer obra tem que recompor na mesma qualidade e na mesma hora, tá? Então, nesses casos, né, cabe à concessionária que efetuou
a manutenção ou reparo, recompor, e caso ele não faça, o nosso munícipe tem que entrar em contato com o nosso 156 para que a SEDU possa atuar, né, que é a nossa secretaria que faz a fiscalização das teles. A gente tem, inclusive, lá na figura do subsecretário da SEDU, Gabriel, do qual eu mando abraço, também ele é presidente da CCOS, que é uma comissão que cuida dessas concessionárias, que tem lá essa responsabilidade de fiscalizar, né, todas elas. Então, o ideal é o nosso ouvinte mesmo, através do seu programa ou pelo 156, fazer a denúncia para que a SEDU possa ir fiscalizar e atuar nesses casos. Você falou aí de água da chuva, né? Ela passa por algum tipo de tratamento antes de ser lançada no mar ou já vai direto? Não, a água da chuva, né, por ser uma água limpa, né, ela não passa por nenhum tratamento, né? Então ela chega, recebe na microdrenagem, joga, né, essa micro lança para a macrodrenagem, que são os grandes canais de Salvador, e assim ela cai no mar, né? Porque é uma água teoricamente que ela estaria limpa, né, que é a água da chuva, a gente sabe disso, né? Mas como eu falei, o grande problema são redes de esgoto clandestinas entroncadas na nossa rede de microdrenagem. Quando a gente se depara com imagens, como você viu essa semana, né? Sim. Aquela cachoeira gigante indo para o mar, né? E a água com aparência de suja, vindo arrastando tudo, né? Aí a Embasa foi procurada e negou que fosse de responsabilidade dela. É da prefeitura? Essa é a água de chuva que você se refere? Não, Mas não estava chovendo na hora. Isso. Aí você falou uma coisa muito importante que deixa confuso, né, nossos munícipes. Como é que acontece isso? É justamente, se a nossa rede é só água de chuva, não pode ser da chuva. Logo, o que a gente está falando? Rede de esgoto clandestina na nossa rede. Tá? E a Embasa tem as captações de tratamento e tem locais que eles acumulam, né, que chama captação em tempo seco, que acumulam o esgoto justamente para não cair na rede, tá? Mas aí, por algum motivo específico, ou pela chuva, ou sem ser pela chuva, se houver algum tipo de descontrole, esse esgoto pode transbordar aí para a nossa rede de drenagem, tá? Mas isso é uma anomalia, isso não deveria existir. Nesse caso aí, por que aquela imagem, né? Como é que ela surge ali? Ela surge de que maneira? Alguém, então, abriu algum espaço para ela descer. Vamos imaginar aqui numa barragem, como se fosse uma comporta sendo aberta para descer aquele volume de água. Isso. Se estiver chovendo, a gente sabe que transbordou e foi. Se não estiver chovendo... Chovendo não tem como você controlar. Exato. Não tem nem vai tratar a água de chuva naquele momento, o pau quebrando? Isso, não tem como. Né? Que é o que normalmente acontece. Se não estiver chovendo, então houve alguma ação, alguma anomalia, que aquela água transbordou sem a necessidade. Aí, ouvinte de Sociedade, estamos entrevistando Lázaro Gesler Filho. Ele é o novo secretário de manutenção da capital baiana, da SEMAN, né? E agora, o Gesler, vamos falar como é que você encontrou aí a cidade, né? Você já tem aí um plano para a manutenção da nossa cidade. O que é que faz a SEMAN, né? É importante a gente esclarecer aqui para o nosso público, porque dá a ideia que a SEMAN é uma super secretaria, mas, por exemplo, o asfalto já tem uma secretaria que cuida, não é isso? O viaduto tem uma secretaria que vai cuidar, se for iluminação, é com outro órgão. Se for o asfalto do viaduto, já é com outro órgão. E a SEMAN entra em que aí? Vamos lá, é sempre importante isso e aproveitar para esclarecer, né, nossos ouvintes. O que acontece? As obras são feitas, por exemplo, no município, pela Secretaria de Obras. Então, a CEINFRA projeta, a SUCOP executa as obras, assim como, né, toda a prefeitura pode projetar e ter ideias e projetos. A gente tem a Secretaria de Obras, né, a Superintendência de Obras, e aí, a partir onde essa obra é entregue, a Secretaria de Manutenção acompanha, né? O procedimento é que toda obra tenha o seu plano de manutenção, né? E encerrado essa obra, a gente entra para fazer a manutenção preventiva e corretiva. Então, tá? ela não faz obra? Não, a SEMAN não faz obras, né? Ela faz a manutenção e, em alguns casos, essa manutenção pode ser considerada como uma requalificação, como ela é de espaços públicos, que a gente vai chegar lá. E respondendo na sua pergunta, onde é que a gente atua? Né? Manutenção dos pavimentos, então a gente está falando manutenção do asfalto, porque é uma separação. Se o asfalto estiver muito desgastado, precisa fazer um recapeamento. Né? Chegou a vida útil dele. Aí é a Superintendência de Obras, a SUCOP, que vai fazer o recapeamento. No momento que ela recapeia, é conosco, o que conhecido como tapa-buraco, tá? Que evoluiu muito ao longo desses anos. Então, a manutenção desses pavimentos é com a SEMAN, tá? E aí a gente está falando de manutenção do asfalto. Manutenção dos passeios também é com a SEMAN. A gente divide isso hoje também com a DESAL, porque hoje ela faz, se o passeio não tiver
tiver muito degradado, a Desal vai e faz um passeio novo. Então, ou seja, a gente hoje separa o que é manutenção e, olha, aqui não cabe mais manutenção, vamos fazer o novo. Isso vale para o asfalto, recapeamento, vale também para o passeio. Então, a gente atua na manutenção desses pavimentos, tá? Atuamos também nessa rede de microdrenagem, e aí a gente vai desde a desobstrução dela, né, até a troca daquelas grelhas, né, porque quebram, infelizmente tem muito problema de vandalismo e furto. Tá? Aproveitando, né, a sua audiência, para pedir à população que nos ajude com isso, né, para evitar o vandalismo e o furto, porque é o próprio dinheiro da população. Luiz Eduardo Magalhães, né, tem muita queixa, mostramos ontem, nossa equipe de TV parou lá, sim, e várias queixas, pneu com lascado, carro com suspensão quebrada, sim, porque levaram a tampa de um bueiro ali bem no meio, na pista central. Pois aqui. É, estávamos acompanhando, né, foi uma tampa, né, da Embasa, né, não foi nossa, é da Embasa, mas estava no centro da via, né, é uma rede deles que passam por ali, mas realmente roubaram, infelizmente, né, para ter algum tipo de retorno financeiro e prejudica toda a nossa população. Nesse caso aí, a tampa é da Embasa. Isso. Se a Seman passa por lá, ela leva uma tampa e coloca ou aciona a Embasa? A gente aciona a Embasa, eu digo por quê? Porque a tampa, a gente não tem aquele modelo de tampa. Nosso modelo é diferente da deles. Só quem tem é a Embasa. É a Embasa. Então, o que é que a gente faz? A gente aciona a Transalvador, que cerca de imediato, e temos um ótimo relacionamento com a Embasa, e imediatamente eles vão lá. Né? Temos um grupo, inclusive, parceria, né? Nessa Infra, Embasa, Seman, que a gente fala o tempo todo. E aí, continuando, além de a gente cuidar dessa microdrenagem, que eu te falei, a gente cuida também da macro, que são os grandes canais de Salvador. Ali são grandes rios, Adelson. A Operação Chuva, né? Por exemplo. A Operação Chuva é coordenada, né, pela Codesal, nosso amigo Sóstenes, e a Seman é um grande parceiro, né, porque como chove muito, a gente tem que atuar preventivamente, né? A gente começa antes e vai a operação toda. Então, a gente cuida também dos canais de Salvador. Outra grande área que a gente atua é na poda de árvores, né? Salvador é uma cidade bem arborizada e as pessoas reclamam constantemente, né, sobre as árvores que crescem, que tem um passeio, né, que caem galhos, né? A maioria das vezes são galhos, o pessoal diz que cai uma árvore, na grande maioria são galhos que caem. E a gente tem uma eu equipe... vou ter que lhe interromper, que senão eu vou esquecer desse detalhe. Eu rodo minha cidade também, vejo alguns pontos que tem muitas árvores bem plantadas recentemente, sim, são compridas, né? Sim. Já para sair na frente. Sim. Só que elas não passam daquilo. Que mistério é esse? Aí você tem uma grande Tem questão. Aqueles tubinhos embaixo, né? Sim. Que ali é para... É para suportá-la enquanto ela cresce, para que ela não... Sim, mas não passa disso. Eu estou observando que tem árvore dessa aí que já tem mais de 1 ano, 2 anos e não sai daquilo. Ainda não cresceu, né? Aí, Adelson, a gente tem, né, a Secretaria de Sustentabilidade e Acessis que faz esse plantio, né? Então, lá tem técnicos, né, específicos para isso. Porque, por exemplo, antigamente se plantou na cidade muita amendoeira. A amendoeira dá uma sombra bacana. Mas o que acontece? A raiz é externa. Aí vai acabando com todo o passeio. Destrói o passeio. Destrói o passeio. E aí a gente hoje não pode tirar essas árvores porque a gente está aí, né, tendo problemas grandes com o meio ambiente, né, o problema do aquecimento global. Então a gente fica aí, não pode tirar as árvores, tem que fazer a poda. Então a CECIS sabe o que plantar, né, e planta árvores que têm a raiz profunda e que cresça. Mas isso leva tempo, né? Mas a gente sabe que, assim, muito confortavelmente, que eles sabem, né, o caminho das pedras para plantar o que seja adequado para a área. Porque, por exemplo, na Roda de Salvador, o vento é muito grande. Não é qualquer espécie que você pode plantar ali, entendeu? Então, a gente tem a poda de árvores que é constante, né? A gente faz isso. Para você ter ideia, no Carnaval, a gente está fazendo, em média, 4.500 podas. Né? Tanto para que os trios possam passar, para que nenhuma árvore caia, nenhum coco, né, caia na cabeça das pessoas. Já para o Carnaval. Já para o Carnaval, né? Ações que a gente está fazendo para o Carnaval, em média 4.500 podas a gente está fazendo. Ali, né? Muito. Campo Grande, Vitória, na saída do Campo Grande, né? Você tem ali muitas árvores que lembra, o trio pegava, batia, derrubava galho. Hoje a gente entra preventivamente. Diferente da Barra, né? Diferente da Barra. Dificuldade, né? Embora a Barra não tenha, mas você tem ali o Cristo, os coqueiros, que você precisa, né, remover qualquer tipo de coco, palhas para evitar que caia. Eu teve uma pergunta recentemente, eu deixei aqui para você, que é a questão de terreno baldio. O cara compra um terreno, tá lá o terreno de engorda, numa esquina, num bairro bom, caro ou não, tá lá o terreno. Sim. E esse terreno tá cheio de vegetação, servindo de esconderijo até para criminoso. Né? A prefeitura cobra o IPTU desse terreno. Sim. Né? Já sabe quem é o dono. E faz o quê? Ela aciona o dono desse terreno, se ela limpar esse terreno, ela cobra dele, manda a conta para ele, o que ela faz? O procedimento correto, a gente não pode entrar em terreno privado. Né? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem mesmo, e aí, mais uma vez, sobre os órgãos de fiscalização, é acionar o dono do terreno.
né? E isso a gente faz muito. Primeira né? medida. Primeira medida acional do dono do terreno. Em situações emergenciais, de que o dono... Porque às vezes o dono realmente não aparece, a gente não encontra, né? Já passou para outra pessoa, já vendeu, às vezes são terrenos de inventário. E aí, nesses casos, a gente tem que intervir, e aí intervém e coloca, né? Deixa lá o débito para quando for fazer algum tipo de ação nesse terreno, tá o débito registrado e eles terem que pagar. Né? Aí a SEDU também faz muito isso. Tanto com passeio quanto com outros locais também, né? Que precisam de atuação urgente da prefeitura. Ô, Gésler, e hoje a SEMAN hoje está com o seu tempo, diria aí você, a porcentagem do seu tempo hoje dedicada, qual é a porcentagem dedicada hoje aos preparativos do Carnaval? 50% do Não, seu tempo? 60%? mais. Mais. Hoje realmente a gente Mas isso tá... sem esquecer o outro lado da O cidade. outro lado né? da cidade. Hoje eu vou dizer que a gente está com 70% das nossas equipes focadas no Carnaval. Né? 30%, claro, mantendo a manutenção da cidade, mas a gente está preparado. A semana, Adelson, uma coisa que você me perguntou, que assim, quando eu cheguei, eu encontro uma equipe valorosa na semana. Né? Ou seja, desde que eu chego em 2017, já era uma equipe excelente. Né? Retorno agora e encontro uma equipe mais azeitada ainda. Então, ou seja, realmente a semana cresceu e vem mantendo, né, uma produtividade grande na cidade. Então, a gente conhece muito como fazer isso, tá? Tanto na Operação Chuva, quanto Carnaval, quanto Réveillon, a gente sabe muito. Então, a gente foca, claro, no Carnaval, porque o nosso prazo é curto, né? Acabou a virada, a gente já começa a Operação Carnaval, pra gente, já começou, tá? Mas sem esquecer a cidade. E, assim, choveu muito, né, esse ano passado. E dificulta um pouco o nosso trabalho. Janeiro agora também. Choveu muito. Mas agora... Onde fica a SEMAN? A gente ficava na BR, hoje a gente fica no comércio, dentro do plano do prefeito, de trazer todos os órgãos municipais para o comércio, né? Fazer do comércio um novo polo. Né? Quando você passa lá, você vê o comércio com vida, né? Milhares de turistas passando por lá, né? Vários órgãos, várias estruturas que foram entregues, inclusive, pela prefeitura. Ficam aonde? Porque lá no comércio é difícil, né? A gente conseguiu vários prédios, né? Que estavam lá praticamente abandonados, com poucos inquilinos, e a gente conseguiu, né, fechar prédios. Então, a CEINFRA tem um prédio completo, a Educação foi para lá, tem um prédio completo. A SEMAN só precisou de um andar. Por quê? Porque a nossa parte do gabinete, o administrativo, fica lá no andar e a nossa parte operacional fica nas 7 portas. A gente tem uma unidade nas 7 portas que fica lá, que é estratégica, né? Nossos caminhões na e tal. rodovia federal não tem mais lá? Na BR hoje só fica a Adesal. A Adesal que é lá. A Adesal porque ele tem uma fábrica de pré-moldados, né? Precisa de área, né? E fica lá, precisa de área, né? Porque é uma fábrica. Mas a SEMAN já está aqui no comércio e a nossa estrutura operacional fica nas 7 portas, o qual fui lá. Manda um abraço para toda a equipe. Hoje, como é que está a SEMAN, o olhar dela para a periferia, para o subúrbio? Como é que está esse olhar de vocês? A gente criou, e aí eu digo assim, a prefeitura, né, ainda na gestão do prefeito ACM Neto, né, criou essa questão da prefeitura bairro. Isso é muito bacana, porque a prefeitura chega em todos os cantos da cidade, né? Ela dividiu a cidade em 10 prefeituras bairro, né, nosso ex-secretário Luciano Santos continua com a gente, né, ele está acumulando a Secretaria das Prefeituras Bairro e a Diretoria de Manutenção da SEMAN, ou seja, ele foi para lá agora e ele está levando mais esse olhar operacional. Então, ele consegue com que as demandas cheguem na comunidade através das Prefeituras Bairro. O prefeito bairro, além de todo o trabalho que ele tem, é um grande ouvidor de demandas. E aí, com essas demandas, a SEMAN pode chegar mais rápido nessa comunidade, em todo o bairro. Então, hoje, a gente não deixa de ver, né, os 4 cantos da cidade. A gente fala isso de forma muito tranquila, porque o prefeito bairro tem um contato diretamente com o secretário, tem um contato diretamente com toda a equipe e aí consegue fazer com que a demanda chegue e a gente atenda de imediato. É como eu te falei, a gente está com 70% no carnaval, 30% na rua toda e preparado para emergência. Então, se o pessoal de Piripiri ligar para a gente, precisa de emergência, a gente atende de imediato. Se da Barra, Pedido, Rio Vermelho, da onde for. Os 4 cantos da cidade a gente consegue chegar rápido porque a gente tem essa escuta da Prefeitura Bairro. Adelson Carvalho, aqui é Maurício, seu ouvinte taxista. Avisa o entrevistado aí que todo coqueiro que é plantado na orla de Salvador, pela Prefeitura ou pelo Estado, não sei, não vinga. Por que será? Como eu disse, isso é de competência da CECIS, né? E a gente confia muito nos técnicos que tem lá. A gente sabe que o vento é muito grande, então há uma dificuldade real, tá? Mas nossos técnicos estão preparados para lutar contra isso com as armas que têm, que é a natureza. Se você olhar hoje, tem vários coqueiros lá.
Então, eles vão, de acordo com essas condições intempéries normais, eles vão plantar a espécie que for mais adequada ao local. Aqui, dona Maria Antonieta, Cajazeira 11, ela traz o assunto sistema de rede de esgoto. Esse sistema só o Estado faz? Só o Estado. Só a Embasa tem competência. E a manutenção é só a Embasa? Só a Embasa. Ou a SEMAN dá manutenção também? Não, só a Embasa. Água, né, água potável que chega na casa das pessoas e os esgotos é exclusivo da Embasa. Só ele pode operar, a gente não pode fazer operação nenhuma. Então, um cano estourado num bairro tem que acionar a Embasa. Sempre a Embasa. Ainda que tenha uma equipe da SEMAN por perto, ela não pode fazer. Ela não pode. A gente vai cercar o local, vai preparar, porque a água causa transtornos, né? Quando ela sai, mas a gente aciona junto com a população a Embasa imediatamente. Gésler, muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso Sociedade Urgente, trazendo informações, se apresentando para a Bahia como novo secretário aí de uma pasta importante, que é a manutenção da nossa cidade. Olha o nome, né? Olha a responsabilidade, né? Da manutenção à nossa cidade. E a cidade é efervescente, né? Uma cidade que não para, dia e noite. Suas equipes trabalham à noite também? À noite também. Madrugada? A gente tem equipe 24 horas. Mas equipe de plantão ou trabalhando? Aí depende, porque, por exemplo... Sob aviso. O tapa-buraco é algo que a gente tem que fazer de manhã e de noite. Então, a gente tem a equipe atuando. A poda de árvores, a gente tem que fazer de manhã à noite. Tapa-buraco é complicado, né? Porque não tem jeito. Você atrapalha o trânsito, é para melhorar o trânsito, mas atrapalha o trânsito. Atrapalha o trânsito. A gente pede até a compreensão das pessoas, porque não dá para fazer só à noite, a gente tem que fazer de dia também, tá? Mas a gente tem turmas que atuam à noite, assim como a poda de árvores atua à noite, e equipes de plantão para drenagem. Né? Porque se abre um buraco na rua ou se chove demais, nossa equipe está de plantão. Então eu tenho equipes atuando realmente e equipes de plantão 24 horas. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, amigo, pelo convite, né? Obrigado aí os ouvintes, né? Estamos aqui cumprindo a missão do nosso prefeito Bruno Reis, né? Que nos pediu que pudesse pesquisar e trazer também inovação e tecnologia para manutenção e assim estamos a portas e à disposição de vocês. Valeu, obrigado, hein? 7h42 na Bahia.